Olá, turma do oitavo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte e vamos começar nossa aula de um jeitinho diferente. Nós vamos estar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado no dia a dia. E aí a gente vai colocar em prática todos os dias o potinho da gratidão. Então, que possamos estar agradecendo ao Senhor, né, colocando dentro desse potinho da gratidão agradecimentos a Ele de uma forma mais simples possível, né? Apesar dele merecer o melhor de nós, mas aí a gente vai estar preparando com muito amor e carinho essa gratidão. Então, hoje, né, a gratidão vai pela paz que Ele me concedeu durante todo o dia de hoje. Então, vocês, né, preparem aí o agradecimento de vocês e agradeçam a Deus por algo que Ele tenha proporcionado a vocês no dia de hoje. Amém? Vamos continuar, né? Vamos continuar com o nosso caderno 2 de arte. Mas no capítulo 1, tá? A gente vai tratar sobre o mito e origem na dança moderna. Nós vamos falar sobre a expressividade e também vamos falar sobre a artista Martha Graham, que é a centralidade e mito, tá? A dança moderna, ela teve início no fim do século XIX e se consolidou no início do século XX, propondo uma nova maneira de se pensar e criar a dança, sem se pautar na rigidez e padronização do balé clássico. Os dançarinos passaram a investir na expressão de suas emoções e percepções sobre a realidade, a investigar e criar coreografias que se relacionavam com os ancestrais e a mitologia grega. As sapatilhas de ponta são abandonadas e os movimentos adquirem maior liberdade e espontaneidade. Então, fica aí a pergunta e a reflexão para vocês. Como você percebe os movimentos corporais dos bailarinos, né? A gente vai poder compartilhar essas observações na nossa aula ao vivo. No século XIX, surgiram movimentações na arte que defendiam a liberdade de criação, valorizando a identidade expressiva do artista. É nesse contexto que se manifestaram os percussores da dança moderna e os princípios que a orientaram. Até meados do século XIX, o balé clássico ele dominava o cenário da dança, estabelecendo uma maneira de dançar pautada no domínio técnico dos movimentos padronizados. Não havia espaço para a expressão própria do bailarino, nem para a criação livre de movimentos. O elemento primordial para a estrutura da dança moderna foi a expressividade do corpo, compreendendo-o com toda a estrutura que forma o sujeito: emoção, pensamento, imaginação, percepção, filosofia. O estudo sobre a expressão foi baseado nas pesquisas do artista e filósofo francês François de La Sarthe, em 1811 a 1871. Que propunha a integração entre a expressividade do corpo e da alma. Delsarte desenvolveu estudos teóricos sobre a expressão humana, partindo do pensamento essencial de que todo ser humano é naturalmente expressivo e tem uma maneira própria de se expressar. Os estudos de Delsarte sobre gestos, expressões e emoções despertaram o interesse da bailarina Isadora Duncan, que foi precursora da dança moderna. Com base nas pesquisas de Delsarte, Duncan passou a criar coreografias desenhadas por emoções, vivências e pensamentos dela própria. A artista se inspirava na técnica da Grécia Antiga. Ela usava túnicas soltas, tinha os pés descalços e explorava a espontaneidade dos movimentos. Martha Graham buscou a essência da humanidade a partir da retomada dos mitos gregos
e da ancestralidade ao investigar os povos Apalaches. A união entre a dança e o sagrado apreendia com Ted Charwan. Continuava viva na expressão da artista, que aproxima das origens americanas e da origem universal da humanidade, que expressa nos mitos. Ela trouxe para a dança os problemas fundamentais da humanidade. Trabalhou a expressão corporal, a construção minuciosa do gesto e do movimento, a relação de contração e descontração dos músculos na expressão das emoções. Então tá aí, gente. A Isadora Duncan, né? Ela em performance da dança na praia, observe a delicadeza e a fluidez dos movimentos acentuados pelos figurinos soltos e com tecidos leves. Então ela tem uma expressividade própria. Ela movimentava o corpo, né? Trabalhava uma coreografia de forma espontânea, de forma expressiva. Martha Graham, a ancestralidade e o mito. O início do caminho libertário trilhado por Isadora Duncan abriu percursos para a dança e novas possibilidades para bailarinos que desejavam trabalhar a expressão como elemento fundamental. A busca artista de Duncan envolveu desde o começo a união entre o corpo e o divino, como desejava Delsarte. A bailarina americana Ruth St. Dennis iniciou o que chamamos de dança moderna, dando continuidade às investigações de Duncan, mas estabelecendo uma técnica corporal que propunha uma reflexão sobre o movimento. St. Dennis aprofundou a relação entre dança e sagrado, pesquisando a dança no Oriente e trazendo proporções inovadoras de movimentos. Ela trabalhou durante cerca de 20 anos com o bailarino Ted Charwan e juntos exploraram a dramaticidade e a ritualização na dança. Charwan inovou ao criar coreografias especialmente concebidas para homens, rompendo com a tradição de coreografias dedicadas às mulheres. A americana Martha Graham começou os estudos de dança aos 17 anos, 13 anos depois de assistir pela primeira vez a um espetáculo de dança apresentado por St. Dennis. O processo de introdução ao universo da dança, para a maioria dos bailarinos americanos, partia de uma formação espiritual para, depois, chegar ao aspecto técnico. Esse aspecto diferenciado de formação promovia um estímulo criativo e uma grande liberdade de expressão e reflexão sobre os sentidos do movimento. Graham se tornou assistente de Charwan e dançou durante alguns anos na sua companhia. Ao deixar a companhia de dança de Charwan, a bailarina partiu para uma pesquisa própria na dança, que a consagrou como uma das maiores referências da dança moderna. A artista não desejava dançar movimentos baseados na relação com os elementos da natureza, dançados por Duncan. Graham se voltou para a humanidade, buscando compreender as questões do tempo em que viveu e da própria essência. Então perceba aí, gente, a bailarina e a coreógrafa Martha Graham em uma cena de um espetáculo Carta ao Mundo, em homenagem à escritora Emily Dickinson. Aprecie a intensidade e sutileza do movimento de Graham. Então a gente pode ver, né? Toda aquela expressividade, aquela sutileza, apenas em a gente ver uma imagem. Eu vou estar preparando para vocês vídeos relacionados a esse conteúdo, mas em outro vídeo, beleza? Martha Graham buscou a essência da humanidade a partir da retomada dos mitos gregos e da ancestralidade ao investigar os povos Apalaches. A união entre a dança e o sagrado compreendia
com Ted Shaw, que continuava viva na expressão artista, que aproxima das origens americanas e da origem universal da humanidade, expressa nos mitos. Ela trouxe para a dança os problemas fundamentais da humanidade. Trabalhou sim a expressão corporal, a construção minuciosa de gestos e do movimento, a relação da contração e descontração dos músculos nas expressões das emoções. Vamos para as atividades. Bom, gente, a atividade da página 4 está aí no livro de vocês. Com base na proposta de Isadora Duncan de valorizar a expressão individual, criando-se assim movimentos e danças que se relacionem com as emoções e sensações de cada pessoa, experimente criar movimentos e danças que expressem seus sentimentos e suas questões internas. Procure soltar o corpo, deixando o gesto se construir espontaneamente, observando suas criações corporais. Explore o espaço, experimente movimentos diversos e permita-se expressar livremente. Depois que você fizer isso, tá? Você vai escrever um relato no caderno de arte de vocês sobre essa experiência vivida. Você vai recordar as sensações, emoções, pensamentos e construções corporais que vocês tiveram durante essa execução de coreografia, tá? Essa execução de coreografia e de movimentos que vocês tiveram ao dançar. Uma dica que eu dou a vocês, dancem em frente ao espelho. Ele vai ajudar muito a vocês se desenvolverem mais, tá? Iremos compartilhar essas experiências e dialogar sobre a proposta de expressão livre corporal na nossa próxima aula ao vivo, marcada pela coordenação. Então, você primeiro vai fazer o quesito 1, você vai estar expressando livremente o corpo através de uma coreografia criada por você mesmo, tá? Em frente ao espelho. E aí, você depois vai relatar no caderno de artes, você vai escrever um pequeno resumo do que você teve, né? Das suas experiências, do como foi que você passou, o que lhe passou durante todo esse processo de coreografia. O que você teve, quais foram as sensações, as emoções que vocês tiveram ao dançar livremente. E aí você vai escrever em forma de um pequeno resumo e irá compartilhar no dia da nossa aula ao vivo. Agora tem um porém, gente, tem uma atenção aí grande, né, para vocês prestarem muita atenção agora nessa atividade. Esse quesito 1, tá? Vocês vão dançar, mas vocês irão dançar, tá? Gravando um pequeno vídeo, tá? Então eu vou explicar direitinho aí para vocês. A atividade solicitada da página 4, que se relaciona ao primeiro quesito, deverá ser entregue em forma de vídeo, com apenas 1 minuto, tá? Não podendo ultrapassar esse limite, seguindo toda a proposta solicitada do quesito. Então, tudo que eu li para vocês e expliquei, vocês vão seguir o passo a passo, irão fazer um vídeo, tá? Criando sua própria coreografia, tá? E aí vocês irão enviar esse vídeo, que é o segundo ponto. O vídeo deverá ser enviado para o meu WhatsApp privado no dia 13/7/2020. Então, não precisa vocês me enviarem antes, tá? Essa data vai ser dedicada somente para vocês me enviarem o vídeo. Agora, com a descrição contendo o nome do aluno, a série e o componente curricular, que no caso é arte, tá? Componente curricular corresponde à disciplina, que é arte. Não será aceito nenhum vídeo sem conter as características solicitadas do conteúdo em estudo. Então, se foi explicado o primeiro quesito da página 4, né? Então, vocês sigam o passo a passo dali. Observe as características presentes na coreografia, no conteúdo que a gente está estudando, e aí façam um vídeo de apenas 1 minuto, não ultrapassando o tempo, e aí vocês me enviem corretamente. Também não será aceito nenhum vídeo se vier sem a descrição, porque eu tenho muitos alunos e aí eu fico perguntando quem é, tá? Então, me manda um vídeo
E após o vídeo, vocês colocam embaixo nome do aluno, que no caso é o seu nome, a série, que é o 8º ano, e aí você me coloca o componente curricular, que no caso, arte, tá? Caprichem e faça tudo conforme foi solicitado, pois valerá a primeira nota de arte da segunda unidade. Para quem não entregar, ficará sem a nota e poderá ir para recuperação. Então, preste atenção, façam direitinho e me envie na data certa. Combinado? Já na página 6, vocês irão investigar ou pesquisar sobre a vida, a obra e as características da dança desenvolvida por Martha Graham. Registre em seu caderno de arte todas essas descobertas. Também vai ser compartilhado e dialogado no dia da nossa aula ao vivo. Pesquise e aprecie vídeos de trechos de espetáculos de Martha Graham e sua companhia de dança. Compartilhe as observações sobre os movimentos, a expressividade, os elementos cênicos, os figurinos, os cenários, a iluminação, a trilha sonora, entre outras. Aí você vai compartilhar essas emoções e sensações, tá? Através de um registro, também no caderno de arte, com suas observações sobre a coreografia apreciada. Todos esses registros, eles vão ser apresentados na nossa aula ao vivo de arte. Já na atividade da página 7, vai ter aí um simulando, onde vocês vão ler com cuidado e vão estar marcando o X na alternativa correta, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Beijinhos para vocês.